Dona Maria Alice, os depoimentos são gravados, a sua imagem e a sua voz vão ficar gravadas para efeitos do processo, certo? Só para esse fim, a menos que desse depoimento seu se possam extrair dados importantes que possam ser utilizados em outros processos, mas a princípio só para isso. Senhora Maria Alice, a senhora deu entrada no pedido de prestação de contas, certo? Está prestando contas ao espólio de Francisco Lacerda Mota. A senhora é filha do Francisco Lacerda Mota, né? E a senhora prestando contas está. Por que razão? A senhora pode nos explicar por que a senhora... Eu faço questão. A senhora foi nomeada curadora provisória dele quando ele era vivo, quando o seu pai era vivo, e a senhora foi nomeada curadora provisória dele? Foi isso? E por que ele era doente? O que aconteceu com ele? Porque as prestações de contas foram, de um modo geral, deficitárias. Daí acabou o dinheiro. Antes um pouquinho. A senhora foi nomeada curadora do seu pai quando ele era vivo? Foi isso? Sim. Foi isso? Sim. Ele era doente? Ele começou a ficar com problemas, daí ele foi legalmente interditado. A senhora Norma não quis ser curadora. A senhora Norma, ela era... Na época ela era casada. Era casada com ele. Então a senhora foi nomeada curadora do seu pai. Não, primeiro foi minha irmã, a Mônica. A Mônica. E eu concordei, tudo bem, pode Depois ser. Saiu a Mônica e entrou a senhora... Não, depois teve um curador provisório, depois fui eu. A senhora foi a última curadora do seu pai. A última, Depois ele faleceu. Aham. Certo. E quando a senhora pegou a curatela do seu pai, quando a senhora foi nomeada a curadora dele, quanto tempo depois ele faleceu? Foi, acho que... A senhora se lembra quando? Em que ano que a senhora... Foi 2010 eu assumi ele. Assumiu em 2010 e ele faleceu em 2013. Certo. Então a senhora ficou 3 anos administrando os bens dele. Isso eu tinha que prestar contas. Certo. E a senhora chegou a Faço prestar questão. contas? E a senhora chegou a prestar contas? Estou prestando. Certo. Na terceira vara faço questão. Certo, muito bem. Pergunto para a senhora mais o seguinte, com relação a esse tempo que a senhora ficou como curadora do seu pai, a senhora administrava também a empresa Socopar? Também. Também administrava a empresa Socopar? Junto com a minha mãe. Certo. A sua mãe é quem tem mais participação societária nessa empresa Socopar? A senhora sabe de cabeça quanto é o percentual? 65%. Sua mãe tem menos. 65%. Isso. E cada um dos herdeiros... É uma empresa só de família, né? Só de família. A sua mãe tem 60 e poucos %. É. E os outros restantes divididos entre os irmãos. Não, era o meu pai e depois tem a participação muito pequenininha de todos os outros. Ah, sim. Então, 65 da sua mãe. É. Seu pai era quanto? Meu pai era 30 e pouquinho %. Acontece que Só um instantinho, a senhora já vai respondendo minha pergunta, depois a senhora fala mais. E assim, na época que... até hoje a senhora está à frente Não estou mais. Não está mais respondendo pela Socopar? Não. Quem responde pela Socopar hoje? Eu não sei se é o Flávio, se é a Mônica, o Luiz Antônio. A senhora não é? Não. Certo. Várias contas não estão sendo pagas. Certo. Mas a senhora não está mais não responsável estou pela mais, Socopar. Na época, então, que a senhora era curadora do seu pai, então a senhora, na parte do seu pai, a senhora cuidava, naquilo que dizia respeito ao seu pai como curadora, a senhora cuidava da Socopar. Sim. Mas assim, a parte que dizia respeito à sua mãe que é viva até hoje, né, a senhora Vera, a parte que diz respeito à senhora Vera, a sua mãe, a senhora tinha alguma procuração da sua mãe também? Sim, sim. A senhora, então, nesses 60 e poucos % que a sua mãe tinha de cotas da Socopar, a senhora era procuradora dela para poder representar os interesses da Socopar? Sim. Era. Então, basicamente, a senhora representava a Socopar, tanto no que diz respeito à cota parte do seu pai, como no que diz respeito à cota parte da sua mãe, certo? Então, só naquele que diz respeito à cota parte dos herdeiros, que era ínfima, que a senhora não representava. Não, é uma coisa só, né? Vossa Excelência, uma coisa só.
E tanto que eu faço questão de prestar, que prestei contas. Agora, várias vezes no inventário, eu pedi que eu queria saber o patrimônio do meu pai. Então vamos lá. Então agora a senhora vai respondendo então para nós. Depois a senhora vai dizendo o que mais que a senhora tem para nos esclarecer. Aí a senhora assumiu a administração dos bens do patrimônio do seu pai, porque a senhora foi nomeada curadora, certo? O que a senhora de importante tem para nos contar do tempo que a senhora era curadora do seu pai? Porque a senhora vem aqui prestar contas do tempo que a senhora era curadora provisória. Porque com relação ao inventário, quem está cuidando, quem é o representante do espólio, é o senhor Flávio. Então, a senhora não tem que dar conta daquilo que o Flávio administra, só tem que dar conta daquilo que a senhora representou na época, que era o interesse do seu pai. Olha, de um modo geral, com relação à parte financeira e à parte de saúde, eu modifiquei tudo, graças ao juiz que me designou. Porque, a princípio, isso precisa ser analisado no contexto, né? Então, daí que eu digo que eu não abro mão da verdade, Vossa Excelência diga então a verdade que a senhora quer nos contar. Então, não, essa é outra. Agora, são muitas verdades. A verdade é sobre a prestação de contas, então. Quando eu assumi como curadora, eu modifiquei tanto a parte financeira como a parte de saúde, né? O que a senhora fez com relação à parte financeira? A parte financeira, durante 3 anos, um imóvel ficou desocupado, tá? E o meu pai que pagava sozinho. Primeiro o aluguel era dividido, depois daí o condomínio era lançado na contabilidade do meu pai. A senhora Norma não pagava, porque esse condomínio que ela quer receber, esse imóvel, né, esses aluguéis, ela lançava inteiro as despesas na conta do meu pai. Então foi acabando o dinheiro, acabando, não tinha dinheiro. 3 anos. O imóvel fechado. Era um imóvel grande? Quanto que... São 2 conjuntos, que um é em nome do meu pai, outro em nome dela. E, aliás, esse conjunto e mais outros queriam vender por 200 mil. E eles avaliam por 1 milhão. A senhora quer, pelo que eu estou pegando assim a senhora não chegou a dizer, mas pelo que eu estou entendendo, a senhora quer dizer que muito do dinheiro do seu pai acabou se esvaindo, porque ele teve que aplicar na manutenção deste imóvel? Não, o dinheiro dele acabou por uma administração. Mas a senhora administrou por um bom tempo? Antes eu resolvi, quando eu assumi, a condição financeira dele, eu corrigia de saúde, as duas. Então conte pra nós. Acabou o dinheiro dele, por quê? Porque ele tinha 2 imóveis, né? Na parte pessoa física, ele tinha 2 imóveis. Um desses imóveis, né? Ele, assim que eu assumi, eu já aluguei imediatamente. Ele ficou 3 anos desocupado. 3 anos antes da senhora assumir, é isso? Antes de eu assumir. E gerando despesas, é isso? Despesas de condomínio. E não lucrou porque não alugou, é isso que a senhora quer dizer? E o condomínio, porque quando era alugado, metade do aluguel ia para a senhora Norma. E quando ficou desalugado, metade das despesas também deveria ser para ela. Mas a Mônica concordava que a senhora Norma lançasse... A Mônica, sua irmã? Que na época era curadora do seu pai. Concordava que lançasse de modo integral. As despesas sobre o imóvel. Só para o seu pai. E nisso ia uma boa parte do dinheiro. É isso. E daí foi indo. Durante 3 anos? Durante 3 anos. Sim, o senhor quer fazer alguma objeção? Não é objeto da prestação de contas. Mas ela está fazendo uma explanação para que eu possa entender. Exatamente. Eu estou pedindo para ela me explicar, quando ela assumiu, né? Assim a senhora me explique. Quando a senhora assumiu, então responda, porque a ação que a senhora entrou aqui, nós estamos por conta dela nesta audiência, é uma prestação de contas do tempo que a senhora assumiu como curadora provisória do seu pai. Não, Excelência. A partir do falecimento do seu Francisco até a nomeação do inventariante. Pois não. Janeiro de 2013. Então, é exatamente isso que a senhora vai falar. Então, a senhora vai começar agora, fez a explanação,
já entendi. Então a senhora vai nos explicar agora do momento que faleceu o seu pai até o momento que o senhor Flávio assumiu a inventariança, certo? Então, assumiu como várias representante vezes pessoal. já foi afirmado que eu não tinha direito para continuar administrando. Eu quero que me apresente a lei. Porque como eu era curadora provisória, né? Aí meu pai faleceu, eu continuei administrando durante 1 ano. E eu não abro mão de prestar contas disso. Então, justamente, a senhora está fazendo isso. A senhora entrou com ação para Mas prestar entende, contas. porque eu não quis um acordo, eu faço questão. Então entendeu? a senhora nos explique. Então Isso. a senhora nos explique o que a senhora quer explicar. Assim que faleceu o seu pai, até que o senhor Flávio assumisse a inventariança. Como a senhora já estava na curatela do seu pai, a senhora deu continuidade. E o que a senhora fez com o patrimônio do seu pai depois que ele faleceu? A senhora já não tinha mais que cuidar da saúde do seu pai. Depois que ele faleceu, eu continuei administrando as despesas. E o que a senhora fez com as os lucros, com os receitas, rendimentos? Foi tudo para conta dele. Está na minha prestação de contas, nessa prestação de contas agora. Algo mais que a senhora queira acrescentar, dona Maria Alice? Quer dizer que tudo o que a senhora tinha que dizer está na documentação que a senhora apresentou. Eu quero saber qual a lei, porque eles falaram várias vezes que eu não tinha direito de administrar depois do falecimento do meu pai. Eu quero que seja citada a lei que me impede isso. Certo. Que E a senhora várias vezes foi dito. E eu quero saber da senhora, e é por isso que a senhora está aqui, para prestar o depoimento pessoal, para esclarecer o juízo. Não é o juízo que está aqui para esclarecer a senhora. O juízo marcou uma audiência para que a senhora prestasse depoimento, para que depois possa sair uma sentença, certo? Então, a senhora não está aqui hoje para eu esclarecer suas dúvidas. Tá? As dúvidas que a senhora tem, a senhora, consultoria jurídica, a senhora faz com o seu advogado, né? A senhora está remunerando. Agora, aqui a senhora está hoje para esclarecer o juízo. Então, a senhora está numa condição aqui hoje de explicar a sua prestação de contas. O que mais a senhora quer nos explicar sobre a prestação de contas que a senhora fez? Como eu disse, eu quero saber que lei que me impedia administrar. Certo. Muito bem, dona Maria Alice, vou pedir à senhora, então, que aguarde o advogado da parte... Essa parte. Não, o advogado não vai responder sua pergunta. O advogado vai fazer perguntas para a senhora agora. Pois não. Certo? Já que a senhora não tem nada específico para me contar, o advogado pode ter perguntas para fazer para a senhora. O que o juízo vai fazer, o que eu vou fazer no final, vai ser julgar se as suas contas estão bem prestadas ou não estão bem prestadas, certo? Então, se a senhora pretende que a justiça declare se a senhora fez isso direito ou não fez isso direito, nós vamos fazer isso, certo? Mas, para tanto, eu preciso que seja esclarecido, né? E tem uma perícia que vai ser realizada, tem os documentos que foram apresentados, e a sua presença aqui hoje é para nos esclarecer os pontos de dúvidas que vão aclarar para mim, a ponto de que eu tenha uma convicção formada e possa, ao final, decidir, certo? Doutores, eu pergunto aos senhores, então, quais seriam as perguntas específicas, já que nós não temos a perícia ainda, para a dona Maria Alice, por favor. Os senhores podem fazer a pergunta diretamente para ela, podem fazer. Só que, esperem, a senhora pode ficar onde a senhora está, não precisa nem olhar para eles, pode ficar onde está mesmo. Eles perguntam e se eu disser pode responder, a senhora responde, tá bom? Pois não. Excelência, a gente vai se ater aos documentos que foram juntados à prestação de contas, ok? Certo. Então, a maioria das perguntas são feitas em razão dos documentos que a depoente juntou ao que ela apresentou, okay? certo. Então, na prestação de contas, envolve 2 aspectos. Um do aspecto do patrimônio pessoa física, que o senhor Francisco tinha, e como a depoente já afirmou há pouco, ela geria a empresa chamada Socopar também, que detinha uma parte do seu Francisco e outra parte dos herdeiros e majoritariamente da dona Vera, ok? E ela gerindo essa empresa... Só um instantinho, doutor, será que estamos conseguindo que o senhor seja ouvido aí no áudio? Está aparecendo? Tá? Se quiser aproximar mais. Aproximar um pouquinho mais ali o microfone. Avise, Regina. Isso. Eu chego mais perto aqui, vai ficar mais tranquilo. Tá. Está apagado, você está ligado. Está ligado, Regina? Está ligado. Está ligado. Pode ir em frente, doutor. Tá ok. Olha só, ela gerindo a Socopar,
Eu gostaria de saber, a depoente juntou os balanços da sociedade, na época em que ela ficou como gestora, mas ela não junta os documentos fiscais, os documentos contábeis que embasaram esses balanços. Ela só simplesmente juntou o balanço. Mas para se fazer o balanço, eu preciso das notas fiscais, dos contratos e tudo mais. E esses documentos não vieram aos autos. Eu gostaria de saber o motivo por que ela não juntou e onde esses documentos estão. Pode responder, dona Maria Alice. Não sabia que não tinham sido juntados. Eu peço desculpa, eu anexo. A senhora pode fazer isso em 5 dias? Acontece que eu tenho infelizmente eu fui obrigada a sair da minha casa por razões que não são verdade e eu não posso ter meus documentos. A senhora sabe onde estão esses documentos, dona Maria Alice? Sim. Tá. Mas aqui foi violado o meu apartamento. Meu apartamento foi violado. Eu não posso entrar lá sem oficial de justiça. Depois o seu advogado vai cuidar disso, então. Posso esclarecer, Pois não, doutor. Esses documentos que a depoente está se referindo, eles estão no apartamento número 701 do edifício onde mora a dona Vera e a Verinha. E a depoente não pode entrar lá pela medida protetiva que lhe foi imposta. Tá, ok? Então, assim como a depoente está dizendo que os documentos estão lá, eu já adianto o requerimento que vai ser feito ao final de que seja feita a busca desses documentos no apartamento, porque já que a senhora concorda, né, com o oficial de justiça e tudo mais. E aí o oficial de justiça mas primeiro eu quero ver a parte da violação. O apartamento não foi violado de nenhuma maneira, tá ok? Ela diz que comprou o apartamento, ou alugou, a gente não sabe, mas no registro de imóveis não consta a senhora Maria Alice como proprietária do imóvel, tá ok? Porém, os funcionários que eram registrados pela Socopar, que é a empresa, trabalhavam no andar de cima. E esses funcionários têm a chave do apartamento. Tá, então, okay? nós estamos falando de documentos que a dona Maria Alice precisa apresentar, certo? Isso. Que documentos são esses, doutor? Que o senhor pode repetir? São os documentos contábeis e fiscais. Documentos contábeis e fiscais que refletem o balanço. Que refletem os balanços da Socopar. E fiscais que refletem o balanço da Socopar. Mas espera lá, agora parece que o contador tem, porque aí eu faço questão de ver a violação do meu apartamento. Talvez o contador tenha. Vamos lá, então. Deixa eu pedir primeiro para ele. Certo, de qualquer maneira a senhora tem esses documentos, né? Tem. Então nós vamos conceder um prazo para a senhora, eu considero um prazo de 10 dias, certo? Tá. 10 dias corridos. Tá. 10 dias corridos para que a senhora providencie os documentos contábeis e fiscais que refletem o balanço da Socopar, certo? Deixa primeiro eu... O período, pode me dizer o período, doutor? Excelência, só antes um pouquinho, esses documentos já foram solicitados nos autos e não foram juntados, tá? Sim, mas... Já houve determinação, judicial para ser juntado e não foram juntados. Houve no saneamento essa determinação. Sim. Foi dirigido para Socopar essa deliberação, né? Eu tenho aqui o despacho do saneador, que determina que se espeça ofício a Socopar para que encaminhe este juízo no prazo de 30 dias. E a dona Maria Alice recebeu e não cumpriu. Por que a senhora não cumpriu, dona Maria Alice, essa intimação? Para juntar, nós demos um despacho, foi no mês de dezembro de 2016, teve o recesso e tudo mais, a senhora recebeu uma intimação para providenciar a juntada desses documentos. Foi um lapso que aconteceu, eu peço para ser corrigido. Certo, então vamos corrigir isso quanto antes, então. Eu vou conceder para a senhora remanescentes 10 dias para que a senhora providencie, então, esses documentos contábeis, certo? E fiscais que refletem o balanço da Socopar, o balanço que a senhora prestou, certo? O balanço de contas que a senhora prestou, precisamos desses documentos que refletem esse balanço. Com certeza. Certo? A senhora entendeu bem, né? Entendi. Muito bem. Então, continuando, doutor, mais alguma pergunta? Sim. São algumas, excelência. Eu gostaria de saber se a Socopar possui algum veículo. A Socopar possui algum veículo? Não. A senhora pode responder? Não. Gravado. Não possui. E por que na prestação de contas tem gastos com estacionamento? Pode responder para nós por quê? Porque, digamos assim, era o meu carro, que daí vai estacionamento. Né? Do veículo da senhora. E se a Socopar não possui veículo, por que no balanço apresentado pela depoente há a descrição de um veículo? Como que a senhora explica essa descrição do de um veículo? Eu quero saber qual veículo.
Está só escrito, é exatamente isso. Está só escrito veículo, um valor de R$ 9.500, e onde está o documento desse veículo? Esse foi Se vendido. a depoente acabou de dizer que ele não existe. Não tem. Já existiu esse veículo, então. Então, houve um veículo, que era da Socopar este veículo, na época, isso foi do período, estamos falando das contas prestadas referentes ao período pós-morte do seu pai até a nomeação do antes seu do pai. que ele está falando. Então, este veículo é um veículo que foi adquirido antes da morte do seu pai? Foi isso? Antes. E foi vendido também antes da morte do seu pai ou foi vendido depois? Não me lembro bem, eu acho que antes. Acho que não faz parte dessa prestação de contas. Mas está lá, por isso que o advogado está perguntando, senhora Maria. Sim, tem esses documentos. Certo? Tem. Então, a pergunta é, que veículo que é esse? É isso que o doutor perguntou. É um Éspero. Um veículo Éspero. Que ano é esse veículo? Não lembro. Não se lembra do veículo. Mas ele já foi vendido. Foi vendido. Certo. Está em que documento do senhor tem aí a referência dele? Está dentro dos balanços. É algum dos balanços. Certo, mas esclareceu a dúvida do senhor? Esclareceu assim. Certo, muito bem. Suscitou a dúvida que a gente tinha. Além disso, a depoente, ela fala que, ela traz nas suas prestações de contas, que o valor do vale alimentação seria de 25% do salário de cada um dos funcionários. Só que a CLT fala que tem que se pagar 20% do salário contratual. Eu gostaria de saber por que ela acertou com os funcionários esse acréscimo. A senhora pode responder. Não sei, A senhora quis dar aos funcionários um valor maior de vale alimentação. Acho que não era liberalidade. É a liberalidade dela. É isso que ela está dizendo. É isso que ela está dizendo. Ok. Olha só, tem um escritório de contabilidade contratado aqui ao valor anual de R$ 7.510. Anual, doutor? Anual, isso. Uma sociedade que tem cerca de 3 movimentações mensais, porque são 3 imóveis, ou eram 2 imóveis, na realidade, que eram recebidos. E pelas nossas pesquisas, esse valor está bem acima do que é contratado no mercado. Gostaria de saber se a depoente fez alguma pesquisa de mercado para poder chegar nesse valor e contratar esse profissional. A senhora está sendo questionada com relação à administração da senhora, né? Como era pago um valor de R$ 7.510 ao ano para o contabilista, eles estão perguntando se a senhora fez, então, algum levantamento de valor de mercado, de quanto custaria um contador. Olha, eu já tive escritórios, mas esse é um escritório ímpar. E que eles, pelo jeito, continuam com esse escritório. A senhora confiava neles. Por isso que a senhora contratou. Muito. Eles são o maior escritório de contabilidade de Curitiba. Certo. E eles me respondem tudo imediatamente, são muito bons. Muito bem. Pois não, ok. Eu gostaria de saber da depoente por que no ano de 2015, tendo uma idosa em casa e a Verinha, houve um gasto de telefone e internet de R$ 4.640,97. Isso também estamos falando de antes da nomeação do Sr. Flávio. Antes, no ano de 2015, então. Sim. A pergunta é por 3 mil e quanto, doutor? R$ 4.640,97 com telefone e internet apenas. Durante um ano. Durante 12 meses. Certo. A senhora pode responder? Sai por caro mesmo. Por que se gastava tanto assim? Sai caro mesmo. Durante um ano, doutor? Um ano, Um ano deu 4 mil? Então. Quase 5 mil reais. Então. É pouco ainda. É pouco. Só com telefone e internet. Só com telefone e internet. É isso mesmo. A senhora tá confirma. Aí, sim. Eu gostaria de saber da depoente, Excelência, quando foi a última reunião de sócios da Socopar? Porque ela, afinal de contas, representava a maioria desses sócios. E quando foi a última reunião de sócios? Pode responder. Olha, infelizmente não teve reunião, mas eles poderiam ter pedido, né? Sim, mas quando foi a última? A senhora se lembra quando foi a última? Não lembro. Faz mais... Não lembro. Infelizmente, eu sempre fui muito sobrecarregada. Depois da morte do seu pai, teve reunião de sócios? Não. Antes da morte dele, a última vez a senhora se lembra? Não lembro. Não se lembra. Tá, okay. Muito bem. E se não teve reunião de sócios, em qual termo, documento ou algo que o valha foi aprovado um prolabore para depoente no valor anual de R$ 15.864? A
senhora pode Prolabore responder? para depoente? Que a senhora é depoente, né? Então, consta ali da informação que o doutor está nos... Isso está nas contas que a senhora prestou. Nos documentos que ela mesmo juntou. Que a senhora estava recebendo um valor anual de R$15.864. Isso. Deve ter algum equívoco, não? Isso é o ao ano. ano. Não, deve ter algum equívoco, não tinha, não. Está aí, o senhor está com a cópia desse documento, doutor? Está Ele nos deve autos, estar excelência. Esse aqui é em uma O dos senhor tem o número juntados. da sequência que está isso, Infelizmente doutor? aqui não tem. É, porque nós precisaríamos confrontar, A então. gente... Ele deve estar equivocado. A gente até o final, a gente é advogado também? Não, ele é meu assistente. Isso. Certo. Então, ele poderia tentar localizar para nós no processo, nos autos, enquanto vamos avançando nas outras perguntas, tá? Okay. Para que possamos mostrar para a dona Maria Alice, porque ela está sim. Só para... colocando em dúvida essa informação. Como a pergunta informação. anterior foi acerca de reunião de sócios. Reunião de sócios. E essa aqui é a aprovação de prolabore depende de uma reunião de sócios. Então, nós estamos tentando mostrar que a imposição unilateral de prolabore para quem trabalha, enfim, ela não está regular, tá ok? Essa é a intenção da pergunta. Então, olha só. Além disso, eu gostaria de saber se a depoente sabe que o relatório do aluguel de Duane de 2013, do edifício Cofermate, não possui qualquer valor contábil, porque não tem comprovação de depósitos, não tem comprovação de pagamento de contas, e simplesmente há uma planilha nos autos feita... O senhor pode repetir a pergunta, doutor? Posso sim. Vou contextualizar então para que a gente possa chegar na pergunta. Melhor. O edifício Cofermate é de propriedade do seu Francisco, falecido, desse inventário, e a outra metade é da dona Norma, que está aqui conosco, ok? Esses imóveis foram alugados pela depoente, ela que buscou o locatário. E ela junta um relatório de recebimentos de aluguéis nos autos, ok? Da época do falecimento Isso, até a isso época de 2013, do... faleceu isso, então tá ok. Foi determinada ela que juntasse. Então, nesse momento que ela junta os recibos de aluguel, ela não o faz juntando recibos ou documentos contábeis, tecnicamente falando, sem possível aplicação contábil. Por quê? Houve a elaboração de uma planilha em Excel com nomes e valores, e algum contador assinou isso, mas não há os depósitos realizados. Então, voltando, recibos ou depósitos, transferência, enfim, não há isso. Então, nós gostaríamos de saber se... Os valores recebidos desses aluguéis foram para onde? Para onde eles foram, porque nos autos eles não têm comprovação. Não deram entrada em nenhuma conta do espólio. Não há essa vinculação, não há na prestação de contas um documento contábil que comprove isso. Certo. Então, o que foi feito do valor que a senhora recebeu? A pergunta é, o que foi feito do valor que a senhora recebeu após a morte do seu pai e antes da nomeação do Flávio como inventariante, o que foi feito desses valores? Depositado na conta. Na conta de quem? Do meu pai. Na conta do seu pai? Sim. E não existe essa documentação comprovando isso? Eu quero a prova que não existe, então. Não, mas então a senhora tem que juntar a prova dele. Se existe, a senhora tem que provar. Não é provar que não existe. A senhora tem que colocar nos autos. A senhora tem como provar isso? Mas eu não anexei os extratos. Deve ter os extratos. Nos extratos consta o depósito. A senhora depositou na conta do seu pai? Sim, nos extratos. Que já estava falecido? Sim. E a senhora tem certeza que está lá? Nos extratos? Sim. Absoluta. Por isso que eu faço questão de tudo. A senhora juntou, então, o extrato? Sim. Certo. Não. Não sei se foi juntado o extrato. Pois é isso que nós precisamos, porque a senhora precisa comprovar, a senhora está entendendo? A senhora precisa comprovar que aquilo que a senhora declarou, que é a prestação de contas, a senhora fez uma prestação de contas, escreveu o que a senhora fez com o valor, mas a senhora tem que comprovar, certo? Então, o que o doutor está dizendo aqui, está afirmando, é que não está lá, não tem nada que prove que a senhora fez o depósito na conta do seu pai, por isso que ele está questionando. Mas como eu não tenho mais acesso à conta dele, então, quem sabe ele poderia, então, mostrar ali que não entrou, porque eu não tenho mais acesso à conta, né? Não, mas se a senhora fez o depósito lá e a senhora como administradora, a senhora deveria ter os comprovantes, porque quem administra, quando deposita, tem um recibo.
né, de que depositou. Tem um comprovante. Existe guardado com a senhora esse documento? Tenho. A senhora tem esse documento? Devo ter. Deve ter. Então, nós vamos conceder um prazo, esse prazo de 10 dias, também para a senhora juntar estes documentos que comprovem os depósitos dos valores que a senhora recebeu de aluguel na conta do seu pai, certo? Nesse mesmo prazo. Doutor, só um instante que eu já estou anotando aqui. Então, é que nós encontramos onde está o Prolabore aqui, só gostaria de informar. Reformar a pergunta. Encontrou, doutor? Isso. É no evento de movimentação 122.3. Ok. Evento, entre nos autos, por favor, Regina. Evento 122.3. 122.3. Está funcionando a telinha aqui, doutores? Tá. Uhum. Aí a dona Maria Alice pode olhar aqui nesta tela. Na terceira folha desse evento, pode descer mais uma. Isso, tem ali nas despesas gerais, não, despesas comerciais. Pode ver, a primeira despesa comercial, Prolabore, no valor de 15.051. Não está falando de quem é. Uma dessa que não é da minha mãe. Mas a senhora é que trabalhava pela sua mãe. Quem prestou essa conta foi a senhora. Junto com a minha mãe. Mas não é meu Prolabore. Não tá, Onde que está? Você falou que era meu, aí não está escrito que é meu. Foi a senhora que fez esse O que a senhora balanço. quis dizer com isso? Então explique para nós, por isso que a senhora está aqui. Quando a senhora colocou ali, ó, Prolabore, 15.051. Deve ser da minha mãe. Deve ser da minha mãe. E a senhora era administradora, e a sua mamãe morava com quem? Junto com ela, junto comigo. A senhora morava com ela. Só que quem administrava não era a sua mãe, era a senhora. Ela e eu junto. Eu fazia o que ela queria. Minha mãe, ninguém faz coisa diferente do que ela quer. Certo. Então, esse valor então, de 15 mil, a senhora como estava gerenciando ali tudo, a senhora estava no comando, né? Porque a senhora disse que tinha uma procuração, né? Então, como a senhora estava no comando e foi aprovado e era pago um Prolabore de 15 mil, a pergunta do doutor é, como que foi aprovado esse valor de 15 mil se não teve a reunião, não teve a assembleia? Quem que deliberou que seria 15 mil? Ela tem poderes de, a sua palavra vale isoladamente. Tem poderes isolados de decidir. Então, só quer dizer que foi a sua mãe que decidiu que ela ia receber esse Prolabore de 15 mil reais. Olha, veja, independente de o assembleia. O Prolabore mínimo, porque existiam imóveis desalugados. E o que ela ia fazer com 15 mil? Nada. Certo, então foi a sua mãe que aprovou. Foi a sua mãe que aprovou esses 15 mil de Prolabore para ela. Sim. Foi ela. Ela que deu a última palavra. Sem haver nenhuma assembleia geral, nem nada. É isso que a senhora quer dizer. A senhora disse que nem se lembra quando teve a reunião. Muito bem. Excelência, eu Destaque gostaria de... aí que a mãe dela era A senhora Vera. a senhora Vera e é sócia majoritária. Sim, como a senhora Mas são explicou no início, 60 e 65%. poucos por cento. São 65%, E a senhora tinha procuração da sua mãe. Sim. E a senhora está explicando que independente da senhora ter a procuração da sua mãe, a sua mãe deliberava. Mas ele falou no início que era meu Prolabore. Sim, ele falou e agora a senhora está explicando. Mas não está escrito ali que é Não Prolabore está. de Maria Alice. Não Ele está. falou. Não está. Então, A senhora está explicando por agora. isso que eu faço questão. Isso não é nada perante o que ainda vou mostrar. Certo. Então esses 15 mil reais não eram para a senhora. Quando a senhora colocou ali os 15 mil, eram os 15 mil para sua mãe. Sim. Muito bem. Então, ok. Só para esclarecer, excelência, tinha 65%, para designar Prolabore tem que ter 75%, tá? Na aprovação dos sócios. E como não teve deliberação para poder aprovar, a aprovação é inválida. Mas, enfim. Mas eles podiam ter recorrido a ela, então. Então, olha só. Pois não, doutor. Na sequência, Tem mais alguma pergunta, doutor? tem algumas ainda. Excelência. Na prestação de contas apresentada pela depoente, tem uma conta do HSBC em que ela diz que alguns investimentos foram realizados, mas que foram resgatados e não tem destino desses investimentos. Eu gostaria de saber como ela tinha uma procuração com plenos poderes para fazer qualquer ato de gestão, onde foram parar esses investimentos, porque a dona Vera não ia ao banco, era a Maria Alice que ia ao banco. Eu gostaria de saber qual o destino. Primeiro, por que eles foram resgatados? Nessa mesma sequência, doutor? Evento 122.3?
acho que isso. Abra você com esse Tem 106 páginas essa. Certo. Quando fala em investimento. Isso. É que acho que não tá discriminando. Ah, tá aqui, ó. É a partir da página. É nesse mesmo 106. evento, a partir da página 40. 40. Então nós estamos na 1 aqui, Na 1, 2, na 40, gente. Descendo. Pode descer bastante. Mas quase no Deixa eu ver. finalzinho. Ah, não, esse é no 122.6, desculpa. É que o meu já está exportado, ele está tudo em ordem. 122.6. Página 122.6, a partir do primeiro, esse primeiro mesmo, ele começa já a descrever os investimentos da Socopar, mas principalmente desinvestimentos, né? Então foram feitos resgates de investimento e não tem o caminho desse dinheiro, para onde ele foi. Sequência 122.6, então. A senhora pode nos esclarecer para onde Então, foram esses investimentos? Ele está falando que não tem explicação na contabilidade para onde foi. Isso. Né? Ele está perguntando e ele está questionando a senhora o que foi feito desses valores que foram resgatados do Deve investimento. estar lá na contabilidade, só está faltando as notinhas, mas ele está falando que não tem, está lá na contabilidade. Certo. A senhora afirma que está aqui, né, na conta que a senhora prestou, ou pode estar em algum documento que a senhora não apresentou ainda? Bom, ele está falando que está faltando os documentos, só tem a planilha. Né? É isso. Então, daí vão estar faltando os documentos, mas na planilha consta. Não, na planilha consta que foi resgatado o valor. É isso, doutor? No documento juntado por ela mesma, Isso. no documento oficial do Banco HSBC, Certo. está Consta o resgate. Consta o resgate do investimento. A folha consta aí, doutor, o número da folha? É a folha, no meu ele é a folha 176. Folha É todo o evento 122.6. Evento 122.6. Isso. É, E 122.7 também. Tá? 122.6 e 122.7. Isso. O senhor se reporta ali, então, a um resgate Resgates de investimento. de investimento. E consta na planilha apresentada pela senhora Maria Alice que foi feito esse resgate. E há um documento demonstrando que realmente foi feito esse resgate. Isso. Está nos autos. Isso. Mas onde foi aplicado não consta na planilha. Exato. A pergunta é, como não consta na planilha, onde foi esse investimento? Com esses documentos, daí vai constar aonde foi, porque eu estava fazendo reforma. Infelizmente, trabalhava demais. A senhora então não fez a senhora não colocou na sua prestação de contas o que a senhora fez com esses Não, valores. ia para a conta corrente, né? Mas Ia para a conta corrente e a senhora utilizava para fazer uma reforma, é isso? despesas diversas e uma reforma muito grande. E a senhora daí não Inclusive- comprovou isso? Hã? E a senhora não comprovou isso? A senhora tem esses... É que a reforma é depois desse período. Então a senhora Não, resgatou... mas eu comecei... não. Como foi? A senhora resgatou esse valor, depositou na conta do seu pai, depositou em que conta? Aí tem que comprovar isso também. Sim. Sim, então responda. A senhora resgatou esse valor do investimento e depositou aonde? Na conta corrente da empresa, do meu pai. Certo. A senhora tirou da conta do pai? Não. Nós estamos falando, ele está falando agora da Socopar. O dinheiro foi retirado da aplicação Da para a conta Socopar? corrente da Socopar. Tirou da conta de quem? Do pai ou da Socopar? Não, da Socopar. Nós Tirou da estamos falando Socopar de e para as despesas da Socopar. E a senhora aplicou em reforma, foi isso? Em despesas, mas foram feitas 2 reformas grandes. Uma Em reforma Na Socopar a senhora em está quais falando. imóveis, na excelência? Socopar. Em quais imóveis? Diga. Foi feito no imóvel em São Paulo e na Matheus Leme, reforma de telhado, reforma bem grande. Qual foi o valor que foi resgatado, doutor? O senhor se lembra aí? Você consegue visualizar? Tiveram alguns resgates. Eu prefiro não Certo, apontar foram- o valor foram muitos valores. para que o perito possa apontar. Mas foram valores que foram utilizados Sim. em reformas Não só reformas, mas talvez alguma outra despesa que com certeza consta na planilha. Muito bem, senhora Maria, a senhora precisa ter noção de que o perito nomeado, ele vai precisar desses documentos, Sim. né, todos. A senhora precisa checar com o seu advogado se
Esses documentos o senhor vislumbrou na prestação, doutor? Não, esses documentos não estão. Os documentos de que foram investidos em reformas não constam lá. Não, mas não quer dizer que tal dinheiro para tal coisa vai na conta corrente. Agora, como não vou dizer que tal coisa é para reforma, foi feita reforma. Daí a receita não era suficiente para a reforma. Então não vou falar que tal dinheiro vai tirar da conta corrente que foi para tal reforma. Não tinha saldo suficiente para pagar as reformas. Então, quando não tinha saldo suficiente, era sacado da conta da aplicação para as despesas, sendo que nessas despesas houveram 2 reformas. Não, mas no período aí, 2 reformas. E a senhora tem esses documentos que não foram juntados? Então eu vou, nesse mesmo prazo de 10 dias, que eu vou dar... Mas só um minuto. Você precisa de mais tempo? É mais tempo, porque porque veja bem, essa prestação de contas aí eu estou apresentando até dezembro. Até a nomeação do seu violação do meu apartamento, né? Não, a senhora vai apresentar até a nomeação do Flávio como inventariante. Todas as despesas que foram feitas, a senhora está justificando nessa prestação de contas. Então não entra. Ele que está falando isso. Então não entra essas reformas. As reformas foram feitas depois que o senhor Flávio assumiu a inventariância? Não estou entendendo. Sim. Depois. Então a senhora explique para nós o que foi feito do dinheiro que foi tirado da aplicação. Vai para a conta corrente. E daí, conforme a despesa, mas houveram 2 reformas. Mas depois que o Flávio assumiu a inventariância. Depois. Excelência, só por uma questão cronológica, o Flávio, em nenhum momento do que a depoente está se referindo, esteve sob a gestão da empresa Socopar. Portanto, se houve reforma antes ou depois, é ela que nos trouxe essa informação agora. Isso não está nos autos. Então, é ela que está trazendo essa informação. A gente não tem Não foi o Flávio disso. Que administrou essas reformas. Não foi o Flávio. Sim, que ele deveria ter participado da reforma. Mas quem está cuidando da Socopar, quem está à frente da Socopar não é a senhora? Trabalhado. Sim, senhora Maria Alice, quem está cuidando da Socopar no até momento hoje? É ele e eu acho que é a Mônica. Não é a senhora mais? Não. Mas na época da reforma era a senhora? Sim. Certo, então era a senhora que se utilizava dos valores, então, para poder fazer o pagamento das despesas com as reformas. E ele como gestor, só um parênteses, ele como, digamos... Nós estamos procurando os documentos que comprovam os resgates da aplicação. Esses documentos que comprovam o resgate da aplicação... Não, pera lá. O resgate já está, né? Nós precisamos de um documento que comprove o investimento do valor que foi resgatado. A despesa que justifica a retirada, sim. E a senhora tem esses documentos? Então eu vou conceder o prazo de 10 dias para a senhora. Vou conceder 10 dias não corridos. Vou conceder 10 dias úteis. Violação do meu apartamento. Os documentos eu não sei. Uma parte está com o contador, talvez esteja lá. Então a gente, assim como sugestão, a gente pode fazer uma diligência lá no apartamento 701 e verificar os documentos da Socopar, o que for relevante, e vai com o advogado dela também, que ela não pode entrar naquele prédio. Certo. E a gente traz tudo isso, fica à disposição do juiz, ou já fica direto com o perito, e ele analisa o que for interessante a prestação de contas, ele aprecia, o que não for. Os documentos estão todos neste apartamento? Estão todos lá. Veja bem, teve um descumprimento de ordem judicial, porque a medida cautelar foi para ir no 602, o 701 foi violada. Ninguém entrou no 701. Senhora Maria Alice, vamos aqui atentar para o fato, depois nós vamos terminar o seu depoimento. Eu tenho que ter direito de ter, eu não posso, eu fui obrigada a sair de um apartamento, eu posso entrar no meu. É muito grave então a senhora só me explique o seguinte, eu vou precisar entender o seu ponto de vista. A senhora teve que sair do seu apartamento e deixou todos os seus... 3 guardas à paisana. Certo, foi uma decisão judicial que não partiu desta vara, certo? Foi de uma outra vara, foi, pelo que conhecimento que tenho, que me foi trazido por outros processos, né? Houve uma decisão de afastamento da senhora. Vamos provar agora. Então, vamos ver a senhora quer me contar então com as suas palavras o que aconteceu? Olha, eu vivia com minha mãe há 35, 40 anos. Sim. Minha irmã há 16 anos não falava com minha mãe.
Tudo bem, a senhora só me conta essa parte da decisão judicial que foi proferida, que a senhora teve que sair da sua casa. Aí, a minha mãe, depois que quebrou a perna, começou a ficar uma pessoa muito difícil. Eu sempre reclamava de mim e de todo mundo. Batia nas funcionárias, batia em várias pessoas, né? E estava uma pessoa muito difícil. Qual né? foi a decisão que aconteceu recentemente, que a senhora teve que sair, que a senhora disse que houve e a minha decisão mãe falava judicial? mal de todos, não só de mim, de todos. E daí a promotora entendeu que ela precisava de uma medida protetiva. Certo. Mas é que minha mãe estava difícil. Não, mas eu quero que a A senhora me medida diga... protetiva, Isso. porque Diga. achou, compreendeu... A promotora entendeu. que ela não estava sendo bem tratada, mas não é isso. Certo, mas Eu vamos não então tenho vamos... direito de me Tudo bem, explicar. mas me explique só o que aconteceu. O que aconteceu que a promotora fez uma medida... Que medida é essa que a senhora quer contar? Que medida foi essa que a promotora tomou? A promotora medida pediu ao juiz... cautelar, que não Pediu ao juiz que fizesse o quê? Conte para nós. O que a promotora pediu? Que medida protetiva Que é eu essa? me afastasse, baseado Que a no senhora se afastasse da casa que não era da senhora, que é da sua mãe. que eu morava com ela há 35 Certo. anos. Então a promotora pediu uma medida, o juiz deu para a senhora sair desta casa que a senhora morava, que é a casa da sua mãe. É. E a senhora saiu de lá. E a senhora deixou lá na casa esses documentos, é isso? Eu tenho que procurar onde é que está. Certo. Mas a senhora deixou na casa que a senhora morava com a sua mãe esses documentos? É que como minha mãe estava difícil, eu já há mais tempo estava me mudando. Ah, entendi. A senhora comprou um apartamento em cima. Eu estava No em outro apartamento de cima. apartamento. No apartamento do andar superior. Para poder atender minha mãe. Certo. Porque era só eu. Certo. Eles nunca ligaram E a pra senhora mim. levou vários documentos que podem estar lá, então, esses documentos nesse Minhas apartamento? roupas, tudo. Certo. E a senhora não está mais lá neste Eu apartamento? sou proibida, não fui proibida, eu fui obrigada a sair e não posso entrar no meu. Não pode entrar no seu porque tem uma medida que diz que a senhora tem que Mas ficar 300 metros. metros? Só um instantinho. Eu não vou discutir a decisão da juíza ou do juiz que proferiu, né, esta medida, que concedeu esta medida protetiva. Eu preciso só entender, por isso que eu estou perguntando para a senhora, já que a senhora quer falar, estou dando o direito da senhora contar para mim o que aconteceu, certo? Então a senhora está contando que a senhora teve que cumprir uma medida protetiva de afastamento. Como a senhora cuidava da sua mãe, foi dada uma ordem para a senhora se retirar do apartamento em que a senhora cuidava da sua mãe, que é o apartamento da sua mãe, e como a senhora disse, a senhora saiu e a senhora deixou seus objetos lá. Foi isso? Sim, e pedi meus objetos lá e não me dá. Certo. A chave do meu carro, coisas de valor. Veja bem, não me dão. esses seus objetos pessoais, o seu advogado pode requerer lá para o juiz que Eu deu já essa pedi medida. uma carta direto a ele, não me dão. Certo. Me obriga, inventou. Senhora uma Marialice, história. veja, eu não posso questionar a decisão do meu colega, do Não, eu juiz de estou direito. falando, não posso, nem me devolve a chave do meu carro, meus Se ela pertences saiu com o carro no pessoais. dia. Ela saiu com o carro dirigindo de lá. Certo. Bom, nós temos tem a que duplicata. nos nos Documento focar do neste meu processo. carro. Dona Maria Alice, nós não vamos ficar aqui discutindo a decisão do outro processo. Nós vamos focar aqui nas perguntas, certo? As medidas que foram tomadas por outro juiz, a senhora vai resolver com o seu advogado e seu advogado vai ver que medida que ele pode adotar para poder fazer valer os seus direitos que a senhora diz que tem. Mas neste processo aqui nós estamos cuidando de saber a prestação de contas. Não vamos desviar a atenção. Por favor, a senhora tem aqui então que prestar contas e a senhora apresentou ali documentos que comprovam que a senhora fez um resgate de investimento. E a senhora está me contando, aqui está nos contando, que este investimento foi resgatado para poder investir em reformas, certo? E Para documentos... despesas gerais, inclusive reforma. Certo, então e a senhora está dizendo que pode provar que fez isso. Eu vou dar um prazo para a senhora fazer isso então, certo? Muito bem. Doutor, mais alguma pergunta? Sim. Esse prazo, doutor, esse prazo de 10 dias talvez. Está muito pequeno. O senhor pretende 15 dias, doutor, então? Porque na verdade, terceira doutor, oportunidade. é porque nós já demos 10 dias de prazo. Eu posso dar o seguinte, eu posso dar 10 dias para os outros 2 primeiros, né? Que é com relação aos documentos contábeis, que ela já tinha 30 dias, que ela não juntou. E os comprovantes de depósito de aluguéis, eu vou dar 10 dias corridos. Para esses documentos aqui, que ela está alegando que teve problemas aí com essa cumprimento de medida protetiva, eu dou um prazo maior. Muito bem. Ótimo, agradeço. Ótimo. Pois não, doutor.
Mais alguma? A depoente Lembrando juntou, que nós temos mais 7 testemunhas para ouvir. Não, só tem mais duas. Duas? Aliás, acho que vamos ouvir só... enfim, mas talvez vai ser só mais uma. Excelência. Uma ou duas, Quantas testemunhas nós temos aí? Duas, no máximo. Nós combinamos em ser um pouco célere na Mas- situação, né? Vamos deixar o doutor terminar não aqui. quer dizer falta de Ele tem uma profundidade. audiência. Olha só. Vamos colaborar então, por Sim, favor. sim, é. Certo? 16 e 40. Vamos tentar Olha só. focar aqui no objetivo. Sim. Olha só. A depoente fala que esses documentos estariam no apartamento 701. Era esse o endereço da Socopar, onde estavam operando os funcionários da Socopar? Esse apartamento 701. Não tem. Minha mãe está muito difícil, eu estava sempre junto com ela. O que é esse Os apartamento funcionários 701? juntos, O que é apartamento? Para eu ter a minha vida privada, que não tinha. Certo. Por isso. E ali não funcionava nada, não tinha nada a ver com Socopar, esse apartamento 701. Não, parte aqui, parte ali, entendeu? Como assim? mas- Não entendi. Quer dizer que tinha um escritório da Socopar ali também, no 701? Não, eu não conseguia trabalhar separado da minha mãe, porque ela xinga de... Aí a senhora foi para o 701, comprou um apartamento no 701. Não, aí eu ficava tanto aqui, tanto ali para poder ajudá-la. Sim, mas a pergunta não é essa, dona Maria Alice. A pergunta é se no 701 também funcionava uma parte da empresa Socopar. Também. Também aham. funcionava, muito bem. Perfeito. Funcionários trabalhavam ali também, da empresa. Também. Também, aham. muito bem. Tá ok. E, além disso, eu gostaria de saber se a depoente junto tem alguns autos do processo, que o e-mail soglobo2004@gmail.com, se é dela mesmo, se é ela que assina esses e-mails. Repete o nome do e-mail, O e-mail doutor? soglobo2004 Só Globo. @gmail.com, Certo. se é dela. É seu este e-mail? Sim. É seu. Sim, tá ok. Nas prestações de contas existem várias despesas com cabeleireiro. Eu gostaria de saber em qual frequência a senhora levava. Eu desconheço isso. Até porque a prestação Você de pode contas... mostrar para nós, doutor, onde que está, em que sequência é Eu isso? desconheço. Excelência está em... Puxa, está Precisamos fazer menção para no perguntar. segundo rol documental que ela juntou. Infelizmente eu não coloquei esse item aqui, mas tem despesa com cabeleireiro lá. E se é despesa com cabeleireiro, isso aqui eram os bens do seu Francisco que estavam sendo geridos. Desculpe. Que estavam sendo geridos. E a partir desse momento que a gente tem uma pessoa falecida em que tem contas dele que são de cabeleireiro, a gente não tem razão de ser. Bom, o senhor não sabe me apontar onde que está. Mas E eu a posso senhora apontar para o perito também. A gente pode perguntar sim. para o perito. Pode colocar como... Isso. Uhum. Deve ter Ok? sido Mas colocado qualquer como coisa que tiver ali... A senhora se lembra de ter apontado alguma coisa com cabeleireiro? Só Talvez se quem teve fez... um equívoco, porque jamais, imagine. Será que o contador que colocou... A senhora leu a prestação de contas antes de... Quem fez a prestação de contas para a senhora foi a senhora mesma? Ou a senhora delegou para um contador? Mas eu vi. A senhora leu. também, A senhora não lembra de ter visto nada com cabeleireiro ali? Não vi, mas eu quero ver, vamos ver. Vamos ver, Tá então. ok. A senhora conhece a empresa Elite Cultural? Por favor, doutor, não ouvi. Se a depoente conhece a empresa Elite Cultural? Elite Cultural. Infelizmente, eu não tenho tido oportunidade de ter minha vida. É minha, eu não pude dinamizar porque trabalho demais. Inclusive, a reforma tinha que ser feita por A Elite mim, né? Cultural é uma empresa sua? Sua e de quem mais? Parada. Parada. É uma empresa sua, parada. mas é em parceria com alguém? A senhora tem? Não. Não? Parece que... nem me lembro, porque faz tempo que eu não pude dinamizar. Está parado. Qual que é o objeto desta empresa? Eu vou mudar o objeto da empresa. Mas era qual? É produtora cultural. E o que tem isso a ver com o interesse aqui Pois na é. causa, doutor? A outra sócia é a dona Vera. Então a gente... Tá, eu acho que é mesmo. A Vera é a sua mãe. É a mãe dela. Então, E a pergunta seria o quê? Em que sentido? é que a gente gostaria de saber se ela está utilizando isso para... e se ela colocou algum patrimônio da Socopar, desses investimentos nessa empresa Elite Cultural. Isso, essa empresa, algo desta empresa é relacionado na prestação de contas, doutor? Não. Não, Exatamente é uma por isso que a pergunta, gente- um plus que o senhor está fazendo. Uhum. Mais alguma? Não, por enquanto, nessa aqui, sim. Só. Doutor, tem mais alguma Eu pergunta? tenho, excelência. No período da prestação que aqui se discute, janeiro de 2013, se eu não me engano, dezembro de 2014.
O senhor como advogado da senhora Norma, né? Exatamente. E é da prestação de contas, mas que é um interesse direto da minha clínica. No dia 12 de junho de 2013, teve 2 depósitos judiciais feitos pela dona Maria Alice, um no valor de R$39 mil, transferência direta, conta Seu Francisco, depósito judicial, e outro no valor de R$60.314,73, conta Socopar, conta judicial. Ela alega que esses valores pertencem à minha cliente Norma Brode pelo período de aluguel do edifício Confirmate. Queria que ela explicasse da onde vêm esses recursos dos aluguéis, eram depositados em qual conta pelo inquilino? A senhora entendeu a pergunta ou a senhora quer que eu peça para ele repetir? Repete. Repete, doutora, a pergunta. Os aluguéis do edifício Confirmate eram pagos de que forma e em qual conta, Silêncio? Do meu pai. Tá. Eram pagos de que forma? Do meu pai. Depósito na conta corrente. Os locatários depositavam na conta do seu pai. Sim. A integralidade do valor. Sim. A integralidade. Não era dividida metade para a dona Norma, metade, era feito tudo na conta do seu pai. Porque o inventariante teria que ter pedido prestação de contas do patrimônio certo, do meu mas nós pai, estamos falando antes do inventariante assumir. É isso, doutor? Isso, né? Então não tinha O inventariante período ainda. provisório dela. Nós estamos falando desse período, dona Maria Alice, tá? Então, E entrava direto na conta do meu pai, como já foi a respondido. integralidade. Como já foi respondido. A integralidade do valor. Lógico. O que mais, doutor? E por que o valor de 66.314, que alega a depoente pertence à dona Norma, saiu da conta da Socopar? Porque não tinha dinheiro na conta do meu pai. Então, entrou um dinheiro que era da dona Norma, né? Porque era metade, na conta do seu pai, porque a senhora acabou de dizer que tudo que entrava do aluguel ia para a conta do seu pai. Sim. E deveria ter saído dali, né? Para pagar a senhora Norma. E acabou saindo da Socopar. Mas como eu falei, quando eu assumi meu pai, ele não tinha dinheiro, por má gestão, né? Porque todos os irmãos não estavam unidos para ajudar o pai. Então, como não tinha... Aí eu comecei a fazer dinheiro, aluguei os imóveis, que estava há 3 anos desalugados e lançando as despesas no meu pai. Eu assumi e eu comecei a fazer um pouco de dinheiro. A senhora tirou o dinheiro da Socopar para dar para a dona Norma. Da Socopar, e do meu pai. Porque não tinha dinheiro na conta Esses dele. 66.314 foram pagos, então, para a dona Norma? Não. Então, são objeto de um alvará judicial, Celina. Certo. São 2 depósitos judiciais. Ainda não foi liberado? Ainda não. Muito bem. Pois não, doutor. Qual que é a outra pergunta? Excelência, eu não consegui entender a resposta, porque se o valor entrava diretamente na conta... Ela acabou de dizer física, que não havia dinheiro mais na conta, porque... A senhora disse isso, não foi? Sim. Mas Porque os aluguéis são mensais. O dinheiro... Usava esse dinheiro para outros recursos, então, para outras despesas, é isso? O dinheiro do aluguel que era depositado na conta do seu pai, em vez de... estava sendo mal gerido, é isso? Não, o dinheiro entrava na conta, o imóvel estava desalugado, eu assumi, 3 anos assumi, aluguei 1 mês depois, que é um ponto fabuloso. Aluguei... Entrou o dinheiro do aluguel. Entrou o dinheiro do aluguel Na para conta do pagar seu as pai. despesas. Na conta do meu pai, para pagar as despesas Sim. dele. Sim. E ela deveria, não sei se deveria, como esposa, como a Constituição manda, pagar as despesas dele. Né? Então, por isso que depositava na conta dele, para pagar as contas dele. Aí meu pai. a senhora usava esse valor para poder gerir as contas Isso. gerir as despesas do seu pai. Isso. E a senhora não repassou para a dona Norma. Porque ela tinha que apresentar o patrimônio do meu pai, que é fato incontroverso, que ela se nega. Ela não, e o inventariante também. Muito bem, Eu quero então... saber que deu o patrimônio do meu pai. Senhora Norma, então a pergunta que o doutor está fazendo aqui especificamente é: o dinheiro entrava onde? A senhora respondeu, Na entrava conta na do conta meu do pai. seu pai. E por que a senhora não deu depois esse valor Direto para ela? Isso. Eu fiz um depósito judicial por causa disso. Mas daí a senhora tirou o dinheiro da Socopar para fazer esse Porque não depósito tinha judicial. dinheiro. Minha mãe permitiu a ex-mulher, que é muito triste isso, a ex-mulher ajudando a pagar as contas ali, que já foi tremendamente prejudicado. Tudo bem. Respondido, doutor. Responde só ressaltando, Celência. Então, esse 66.314 vindo da Socopar
segundo a depoente, pertencem à dona Norma pelos aluguéis do período. Depois que ela prestar conta que deu patrimônio do meu pai. Não, Depois, não se discute isso, dona Norma. Isso, dona Norma, a senhora dona Maria Alice, na verdade, o que a dona Norma vai fazer ou não vai fazer, quando vai fazer ou não vai fazer, aí não é competência da senhora. Daí o juízo que vai determinar o momento certo, a hora certa, o que vai fazer, o que não vai. Quem vai liberar esse valor na hora certa vai ser o Poder Judiciário. Com certeza. A gente só precisa de saber dos esclarecimentos da senhora, certo? Então a senhora já esclareceu aqui que a senhora tirou o dinheiro da Socopar e depositou em juízo. A É isso que ex-mulher nós... permitiu. Aí, é isso que a senhora está dizendo, a ex-mulher quem? Minha mãe. A sua mãe Vera. Que ajudava ele junto comigo. A sua mãe né? Vera permitiu que a senhora retirasse o dinheiro da Socopar para depositar judicialmente. Pois não, doutor, mas alguma nós temos testemunhas para ouvir ainda. Excelência, uma pequena correção. No início do depoimento, ela falou que são 2 salas, uma pertence ao espólio, outra à senhora Norma. Só para corrigir, 50% de cada sala é do espólio e 50% É isso? da dona Norma. Por isso. A pergunta que eu faço, está certo o que o doutor está dizendo? Não sei, porque acontece o seguinte. É documental isso, não é, doutor? sim, É documental. Então tudo bem, É dá um pra senhora registro. explicar. É um registro, então é Acontece que público. se o espólio não segue a etapa inicial, toda a etapa 10 em diante fica tudo errado. Viu, senhora Maria Alice, nós estamos perguntando para a O senhora registro, questões sim. de fato. As questões documentais, O registro, nós sim. vamos analisar. Estou perguntando para a senhora como que está no registro. No registro está constando metade de cada um. Porém, Certo? Então, como são 2 imóveis, cada um tem a metade, então a metade é de cada sala, metade de cada imóvel para cada um. mas o inventário tem que começar com créditos e débitos. Doutor, mais alguma pergunta? Excelência, é a última. O contrato de aluguel foi assinado somente pela depoente. Se ela tinha conhecimento de propriedade de 50% da senhora Norma, por que ela não comunicou? Quando a senhora alugou os imóveis, Já a foi senhora, respondido, a senhora ele já, não aceitou. a senhora já sabia. Quando a senhora alugou os imóveis, a senhora tinha conhecimento que a dona Norma tinha metade do direito de propriedade. Sim, tanto que eu reclamava muito dela não pagar o condomínio. Não, estou perguntando para a senhora agora aquilo que o doutor sim. É uma repergunta do doutor. Sim, tinha Por que só conhecimento. a senhora que fez um contrato de locação? Isso. A senhora assinou o contrato de locação. A senhora levou o conhecimento da dona Norma que estava sendo alugado? Por que a dona Norma não assinou o contrato de locação também? A pergunta é por que a dona Norma não assinou o contrato Veja de locação? bem, são N coisas que só uma pessoa trabalha. É difícil a gente A senhora não abraçar o sabe. mundo. A senhora não sabe por quê? É. Por que só a senhora assinou o contrato de locação? Por que a dona Norma não assinou? Não, talvez seja uma mera detalhe que tenha passado desapercebido. Ah, sim. Tudo bem. Obrigado, É isso? Excelência, seria isso. Muito bem. Então aqui terminamos. Depois do Ministério Público, tem alguma pergunta?